E esta noite são nossas convidadas Sofia Ramalho, bastonária da Ordem dos Psicólogos, e também Tânia Gaspar, psicóloga e membro da Comissão para a Saúde das Crianças da Organização Mundial de Saúde. Eu começo pela senhora bastonária. A Ordem vai contribuir para a discussão pública, enfatizando a necessidade de se abordar exatamente estes temas que agora são deixados em segundo plano. Exatamente. A Ordem dos Psicólogos vai apresentar um parecer, portanto, participando nesta consulta pública, no fundo, para poder chamar a atenção para aquilo que diz e para aquilo que pedagogicamente é o mais adequado. Ou seja, é muito importante que nós possamos não esvaziar de conteúdo a disciplina de educação para a cidadania, não deixar entregue ao tema mais geral da saúde, termos uma intencionalidade educativa no sentido de abordar os temas da saúde sexual e reprodutiva e também da saúde mental, que foi outro tema que também foi colocado dentro do grande chapéu da saúde, e nós sabemos que quando não há intencionalidade, podem ser matérias abordadas ou não. E esta descrição é retirar aqui um direito que as crianças e os jovens têm de acesso à literacia neste âmbito da saúde sexual e reprodutiva, e isto tem um impacto muito significativo no desenvolvimento deles, porque a escola não é um espaço apenas para o desenvolvimento do currículo, da cognição dos alunos, mas sim também do seu desenvolvimento pessoal, emocional, social, da forma como pensam e falam criticamente sobre as determinadas matérias, e é absolutamente essencial que estes temas tenham uma intencionalidade e estejam até integrados ao longo de todo o ciclo de estudos de um aluno, estejam integrados no currículo. E não apenas na cidadania, não é? Como é que entende esta decisão? De alguma forma, estas alterações vão contribuir para uma sociedade melhor, mais informada, até mais justa? Bem, nós temos desenvolvido estudos da Organização Mundial de Saúde sobre as crianças e adolescentes e a sua saúde global, e temos dados que nos da sua saúde global, e quando nós falamos de saúde é a saúde física, psicológica, social e intervenção social também, e verificamos que há áreas que têm vindo a agravar a nível dos índices de risco, nomeadamente associadas à questão, por exemplo, da utilização do preservativo, da gravidez na adolescência, a nível da saúde mental, da assertividade. As doenças sexualmente transmissíveis, ainda hoje ouvi médicos alertar para que são cada vez mais frequentes entre os jovens. Portanto, faz todo o sentido, se nós queremos contribuir para o desenvolvimento integral, como a doutora Sofia referia, das crianças e jovens, que estes temas sejam trabalhados. E nós sabemos, a nível do desenvolvimento, que a questão da sexualidade é uma área fundamental do desenvolvimento da criança e do adolescente. E é importante, antes de mais, e todos estes discursos que têm sido debatidos, não é, dentro nos jornais, a falar de sexo na escola, ou não vamos falar, é importante termos uma literacia sobre o que é a saúde sexual e reprodutiva. Portanto, a questão de tentarmos compreender a comunicação, a questão do respeito e da interação entre o rapaz e a rapariga e entre os casais, a questão da comunicação também, nomeadamente os contraceptivos, como debater as questões emocionais relacionadas com a utilização dos contraceptivos, porque muitas vezes numa relação existem realmente questões de entraves, de confiança, há uma série de temas. Até porque há famílias que não falam destes assuntos. Há famílias que falam e que dizem que têm essa responsabilidade e que querem assumir esse papel, mas há muitos jovens que não têm esse papel em casa, não é? Sim. Nós temos que perceber que esta retirada de conteúdos implica um retrocesso muito grande e aumenta a desigualdade, porque o não acesso à literacia, nomeadamente na saúde sexual e reprodutiva, é precisamente um aumento da desigualdade. Ou seja, nós temos famílias que podem não ter a mesma facilidade ou o mesmo nível de literacia para poder acompanhar aquilo que é o desenvolvimento da criança e do jovem hoje nesta área da sexualidade. E atenção, que sexualidade não é o mesmo que sexo. E, portanto, nós estamos a falar de uma dimensão afetiva e emocional muitíssimo importante, e depois também há temas que são particularmente complexos para serem abordados no seio da família, inclusive também no seio da própria escola, que é, por exemplo, os temas da identidade de género, por exemplo, são altamente complexos, e é importante que aqui a escola e a família, enquanto educadores, porque aqui são todos educadores, se possam juntar num trabalho conjunto para com
os jovens. E os jovens têm solicitado estes temas como temas importantes para serem abordados dentro da escola, têm solicitado isso, e ouvirmos as vozes têm solicitado, inclusivamente, o envolvimento das suas famílias dentro da escola para discutir estes temas num contexto mais protegido, num contexto onde a literacia pode ser trabalhada com pedagogia e com base na ciência. E, portanto, isto não pode ser coartado, muito menos numa fase em que, como disse aqui a doutora Tânia muito bem, os indicadores nesta área da saúde sexual e reprodutiva das crianças e dos jovens têm vindo a piorar em determinadas matérias. Até no contexto, para o contexto do bullying, do combate ao bullying, como é que o Ministro assume que este é um tema complexo? É de facto complexo, mas ao estar a criar-se aqui uma espécie de tabu em relação, não o estamos ainda a tornar mais difícil de gerir e de compreender? Feito um caminho no sentido de falar mais abertamente sobre estes temas, até ajudar as próprias famílias e os jovens a verbalizar, a terem espaços seguros onde podem esclarecer as suas dúvidas. E, portanto, durante muitos anos trabalhámos nas escolas com caixas de perguntas em que os jovens colocavam as suas dúvidas. Há uma grande heterogeneidade de conhecimento e de literacia, portanto, mesmo para a sua própria segurança. E é importante que os pais percebam isto, é para a própria segurança das crianças e jovens, que se eles tiverem o conhecimento, eles vão efetivamente ter comportamentos mais saudáveis, vão ser mais assertivos e também, em situações de risco, sabem procurar ajuda. Porque se houver realmente um tabu na família ou nas escolas, se for uma situação de tabu, quando eles têm um problema, eles não sabem a quem recorrer. No contexto internacional, dentro da Organização Mundial de Saúde e pelo conhecimento que tem, isto é um retrocesso em relação ao que está a ser feito lá fora? Há muitos países que trabalham cada vez mais nesta questão da comunicação, da questão da igualdade de género, e portanto isto são temas fundamentais. Portanto, nós neste momento... Os ingleses estão a trabalhar neste momento a questão do machismo e do comportamento dos jovens. Toda a Europa, todos os projetos de investigação, e este Ministério é o Ministério da Ciência também, todos os projetos de investigação europeus implicam que nós tenhamos um documento sobre a igualdade de género, e portanto isto é um tema fundamental e central que neste momento acaba por ficar para segundo plano, porque no fundo, no meio de tantos temas e de temas tão abrangentes, naturalmente estes temas vão acabar por cair. E, portanto, eu penso... A literacia financeira passa a ser um tópico obrigatório. Como é que... E vemos também este tema a ser usado como uma arma de arremesso político. Nós temos que olhar para isto como uma questão, não uma questão ideológica, mas uma questão pedagógica, uma questão científica. Temos que deixar de parte estas outras questões da ideologia e dar aqui um espaço para as diferentes matérias, neste caso, do desenvolvimento da cidadania. Obviamente que a literacia financeira, a literacia digital são absolutamente essenciais, as questões da sustentabilidade, as questões da crise climática são verdadeiramente essenciais, mas não excluem outras temáticas. E retirar de forma explícita, intencionalmente, do currículo estas outras temáticas... O que é que lhe parece que terá levado a isso? Eu penso que que imperam aqui talvez questões ideológicas e não as questões da ciência e as questões pedagógicas. Parece-lhe que há aqui uma deriva para o que o Chega defende? Há aqui uma questão que é importante nós focarmos, que é aquilo que é importante para o desenvolvimento das nossas crianças e jovens, para as famílias, aquilo que é importante para realmente nós podermos progredir na sociedade, porque estes jovens são os nossos futuros políticos, por exemplo. E, portanto, nós temos aqui um dever, que é um dever cívico, estamos aqui a falar de promoção da cidadania e estamos a falar também da promoção de um conjunto de competências que é muito mais além do que isto. E, obviamente, que a educação sexual e as questões reprodutivas não são trabalhadas somente na disciplina de educação para a cidadania, elas são trabalhadas de forma transversal a todas as disciplinas. São também importantes para a questão da saúde mental, também gostava de perguntar isso. Absolutamente essencial para a saúde mental, bem-estar, para a qualidade de vida, e nós estamos a falar também aqui, e até para a própria economia do país, já que estamos a falar de literacia financeira, porque repare, se estas temáticas são também instrumentos que vão prevenir comportamentos de risco, como nomeadamente a violência na escola, a violência de género, o abuso sexual, a violência no namoro, as doenças sexualmente transmissíveis, nós estamos a falar de algo que vai prevenir um conjunto de comportamentos de risco
risco, que põem em causa a saúde mental do próprio jovem, a saúde mental dos seus pares, o clima e a segurança e a proteção que deve existir no contexto da escola, põe de fora as famílias nesta matéria. Há muitas famílias que têm dificuldade em abordar estas temáticas em casa, muitas vezes também não têm conhecimento. As situações não vão deixar de acontecer, não é? Ou seja, os jovens estão em fases em que testam também aquilo que é a sua própria sexualidade. Precisam ter espaços para Portanto, poder estarão menos informados. Exatamente. Não é? A consulta pública vai estar, então, aberta até dia 1 de agosto. Aqui a sociedade civil pode ter o seu papel, não é? Poderá tanto dizer os profissionais, o que penso que os profissionais que também têm experiência a nível da investigação e da intervenção prática e também a nível da psicologia devem justificar, tanto cientificamente, porque é que é tão fundamental, tanto a nível dos resultados da investigação, dos comportamentos de risco e do processo de desenvolvimento. Portanto, realmente esta medida vai colocar em risco a saúde das crianças e jovens nesta perspectiva global, tanto na área da sexualidade, mas também como nas relações interpessoais, como na sua saúde física, porque sabemos que o próprio comportamento poderá levar a doenças físicas, e também a sua saúde mental, porque sabemos que muitas vezes as relações de bullying, de conflito, de humilhação, de relações interpessoais tóxicas também vão afetar a saúde mental. Portanto, penso que todos nós, como cidadãos e como cientistas, devemos justificar cientificamente esta necessidade de incluir de uma forma mais explícita esta área da saúde das crianças e jovens na cidadania. E faço-lhe a mesma pergunta. Como é que compreende, como é que analisa esta decisão por parte do Governo? Este é um assunto que é bastante polémico, não é? E quando se refere que devíamos fazer referendo sobre este tema, então deveríamos também falar abertamente sobre este tema e com literacia, ou seja, falarmos com as pessoas sobre o que é esta questão da saúde sexual e reprodutiva, do que é o desenvolvimento da criança e do adolescente, como é a comunicação em casa. Portanto, todos estes temas deveriam vir para cima da mesa e sim, para podermos dar uma opinião, essa opinião tinha que ser baseada em conhecimento. Portanto, mas por exemplo, de acordo com o que assistimos na sociedade, houve 1 ou 2 pais que se queixaram em relação a isto. E quantos terão elogiado esta matéria, não é? No século XXI, discutir se deve ser ensinada aos jovens a saúde reprodutiva. Portanto, a nós também nos causa realmente estranheza. Pergunto para profissionais, Assim, tem havido uma evolução, nós acompanhamos este trabalho há 20 e tal anos e, portanto, mesmo nos cuidados ficaram muito primários, surpreendidos. Ficámos, porque realmente é um tema que felizmente tinha dado bastante avanços qualitativos. Alguma coisa indicava que esta decisão pudesse ser tomada? Eu penso que nós fomos recebendo algumas pistas ao longo do último ano, particularmente, mas na verdade aqui o que é importante não é se eram pistas, se não eram pistas, é aquilo que é a abordagem atual face ao Estado da Nação, vamos dizer assim, porque o Estado da Nação e aquilo que são os indicadores, aquilo que são as recomendações nacionais também, aquilo que é uma verdadeira estratégia de educação para a cidadania, não pode excluir temas que são cruciais em determinadas fases de desenvolvimento, são mais cruciais para as crianças e jovens do que se calhar noutras faixas etárias e, portanto, nós não podemos excluir e temos também que combater esta falta de literacia, esta rejeição de abordar determinados temas. Eles são complexos, eles de facto têm que ser abordados por pessoas que os sabem abordar de uma forma especializada. Nós temos serviços de psicologia, psicólogos dentro das escolas que o sabem fazer e que trabalham com a comunidade educativa, o que inclui também os pais, os próprios professores, no sentido de que isto seja um projeto transversal à escola e que possa haver espaço de diálogo, porque esse espaço de diálogo é também um espaço de informação. É um espaço que vai permitir que o jovem, por exemplo, tome decisões informadas, que assuma responsabilidade sobre determinados comportamentos que possa levar a cabo. E, portanto, isto é uma forma também de assumir com responsabilidade o trabalho dentro da escola e também nos envolvermos responsavelmente todos. A retirada destes conteúdos representa um retrocesso muito grande. Ainda, por exemplo, nas questões de género, ainda há pouco falávamos isto enquanto aguardávamos aqui entrar, nas questões de género, as evoluções que já aconteceram nos últimos anos são ainda muito recentes, ainda não estão
estão bem sólidas, bem consolidadas, ainda há muito trabalho a fazer para que haja igualdade de género. E este tipo de retirada de conteúdo, de esvaziamento da escola destes conteúdos, vai representar também um retrocesso nesta matéria muito grande. E, portanto, quando são temas que ainda não estão bem definidos, bem clarificados junto da população do ponto de vista da literacia, nós, enfim, vamos voltar a tempos... E queria só acrescentar que realmente a saúde da mulher é um dos maiores indicadores de desenvolvimento das sociedades e, portanto, porque muitas vezes a investigação revela que o comportamento da mulher vai influenciar a própria família, tanto a nível dos filhos como de várias áreas. Portanto, será fundamental investir nesta área para a saúde da própria sociedade, não é? Portanto, tanto a curto prazo como a médio prazo. Portanto, apelamos que estes temas sejam trabalhados com honestidade, como eles são, adequados às faixas etárias, tirar esta ideia de que realmente vai induzir em comportamentos que não iriam acontecer se não fôssemos... E ter também um cuidado nestas expressões, não é? Sexualidade, o corpo... Literacia, saber do que é que estamos a falar. Não é sexo, não é pornografia ou erotismo. Não, de todo. Agradeço Sofia Ramalho, também Tânia Gaspar. Obrigada.